Hemorroida volta depois da cirurgia? Com certeza, se você tem uma hemorroida, já ouviu esse mito, esse discurso por aí, que inclusive é uma argumentação que muitas pessoas usam para postergar ou para evitar a cirurgia ou o tratamento da hemorroida. Fica comigo nesse vídeo até o final, que eu vou desmistificar essa história e te explicar como é que funciona e o que exatamente acontece e por que existe esse discurso que na verdade não é real. Eu sou Clarice Casale, proctologista. Esse é o Proctologia para você. Não se esquece de se inscrever no meu canal para você sempre receber as atualizações dos vídeos novos que vão ser postados. E compartilhe esse vídeo com quem você lembrou que tem uma doença hemorroidária e está postergando o tratamento. O que acontece exatamente com a doença hemorroidária na cirurgia? Primeiro, a gente tem que entender que existem técnicas diferentes e tratamentos diferentes conforme o tipo de doença hemorroidária. Então, a doença hemorroidária pode ser interna, externa ou mista. E a cirurgia pode ser uma cirurgia que trata só a doença interna ou que trata a doença como um todo. Nas técnicas que só tratam a doença interna, quando o paciente ele tem uma doença externa associada, não é que essa hemorroida vai voltar, ela na verdade deixou de ser tratada. Então, por exemplo, essa técnica aqui, que é a técnica de desarterialização, ela só serve para tratar a doença hemorroidária interna. O PPH, essa outra técnica aqui, ela também serve para o tratamento da doença interna. Para essas duas técnicas tratarem uma doença mista, a gente precisa associar um tratamento da doença externa com uma outra técnica de ressecção, com um corte externo, para fazer com que a pessoa tenha os dois tipos de hemorroidas tratadas de forma simultânea. Então, essa é uma questão super comum. Eu já recebi muitos pacientes assim no meu consultório. Doutora, eu operei com essa técnica sem corte e minha doença voltou. Não é que a sua doença voltou. Você tinha uma doença mista e a hemorroida externa não foi tratada. Isso também pode acontecer com o grampeamento mecânico. Porque a pessoa tratou a doença interna, isso melhora muito a externa, mas não resolve efetivamente uma doença mista que tem uma indicação cirúrgica combinada. Uma outra situação que o paciente relata assim, eu operei e a minha hemorroida voltou, acontece quando a gente tem uma doença muito extensa, que envolve muitos mamilos hemorroidários ao mesmo tempo e a gente tem uma limitação na cirurgia de tratar toda a doença por completo numa única intervenção. Então é uma pessoa que vai precisar, infelizmente, operar em dois momentos diferentes, em dois tempos cirúrgicos. E isso exige um intervalo de tempo. Por que isso acontece? Porque o ânus ele precisa de pele para cicatrizar. Exatamente como nesse desenho aqui. Eu não posso tirar hemorroidas na volta toda do ânus. Eu preciso deixar essas pontes de pele, que estão representadas aqui nesse desenho, para que a cicatrização aconteça de forma eficaz. Quando eu tiro muito, além do necessário, isso é um erro técnico e o paciente passa a ter uma estenose. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Esse é um paciente que opera hemorroida e se ele não fizer em dois tempos, ele vai continuar com uma doença residual. Qual é a outra situação que a gente tem que o paciente pode ter uma impressão de que a doença voltou? A gente trata os mamilos principais, que são os responsáveis pelaquela queixa naquele momento, mas essa pessoa continua tendo uma tendência a ter a hemorroida. Então, os outros mamilos que não foram operados vão passar a dilatar no futuro, principalmente se os hábitos de vida não forem modificados. Então, se a gente opera uma pessoa que tem uma constipação, muita dificuldade para evacuar, que faz muito esforço e ela não corrige os hábitos, ou ela fica muito tempo no vaso e ela continua
com esse hábito ruim, que é um fator de risco para a hemorroida, no futuro, os outros mamilos que não foram tratados vão também dilatar e ela vai voltar a se queixar da doença hemorroidária. A gente vê isso bastante quando opera um paciente muito jovem, porque ele já tinha uma indicação, esse paciente continua com os fatores de risco, sofrendo os estímulos para a dilatação dos vasos sanguíneos que não foram operados e lá na frente, 30, 40 anos depois, a hemorroida volta a incomodar. O que eu quero dizer e deixar de mensagem para você aqui nesse vídeo? Quando a doença hemorroidária chegou num ponto dela ter indicação cirúrgica, não adianta você ficar postergando a cirurgia porque a gente não consegue reverter aquela dilatação que já aconteceu. Nesse momento, a indicação cirúrgica vai vir para operar aquele mamilo doente. E se você não fizer uma correção dos hábitos e dos fatores de risco que vão continuar estimulando o surgimento da doença, realmente os outros mamilos que não foram operados podem sofrer também dilatação e vir a te incomodar. Por isso que é muito importante o tratamento da doença hemorroidária ser muito bem planejado, com uma correção dos hábitos de vida, com correção dos hábitos evacuatórios, para a gente evitar que a doença volte, o que não é comum absolutamente. É quase impossível que o mamilo retirado volte a dilatar num intervalo de tempo tão curto a ponto de incomodar o paciente de novo e ele ter que reoperar o mesmo mamilo que já foi operado. Se você tiver alguma dúvida sobre esse assunto, deixa aqui nos comentários que eu vou responder, ou qualquer coisa também pode entrar em contato comigo lá pelo Instagram, que é o @doutora Clarice Casale.